A linha que divide amor e obsessão é tênue. Stalker pode ser uma pessoa que aparentemente não apresenta nenhum tipo de problema, nenhum tipo de transtorno, como pode ser uma pessoa que tem já uma saúde mental com algum problema já instalado, mas a gente não tem como saber disso. Então, quando você conhece uma pessoa, alguém está interessado numa paquera ou em alguma circunstância, a pessoa começa a exagerar na atenção, né? Começa a estabelecer um vínculo de intimidade antes mesmo de haver um conhecimento. Quando a pessoa começa a querer cercear os movimentos, começa a querer saber onde que está, para que está. Muitas vezes as pessoas confundem isso com interesse, com afeto, com amor, confundindo ciúme com amor. A mentalidade de um homem possessivo, obcecado pelo amor de uma mulher, não o permite esconder indícios de um potencial perseguidor ou agressor. É difícil definir um perfil, mas a gente pode pensar que é uma pessoa que apresenta um persona de segurança, de poder e, na verdade, encobrindo uma insegurança. E ela coloca na outra pessoa a possibilidade de reconhecimento desse poder. Então, ela vai, ao ser recusada, ela não admite isso, porque se ela é recusada, se ela não é considerada uma pessoa própria para ser amada, ela começa a inverter a situação. E aí ela parte para a cobrança, a insistência, convencer a pessoa de que ela realmente precisa ter uma relação com ela, porque ela só vai se sentir, talvez, viril, potente, se ela for amada pela outra. Então, o que pode estar encobrindo é um sentimento de insegurança, de impotência, de invalidez, né? Pessoalmente, emocionalmente, que não é demonstrado para o outro. Entre possíveis resultados trágicos, a morte. Foi o caso da sargento Magalhães. Ela foi assassinada a tiros pelo também militar do Exército de Minas Gerais em Uberlândia, sargento Isaac. Mesmo casado com outra mulher, Isaac nutriu um sentimento doentio por Stephanie. Ela só falava que ela tinha muito medo dele, porque ela nunca teve nada com ele. Ela entrou no batalhão e ele fissurou nela. Ela só me falou uma vez que ele deu um perfume para ela e ela desfez esse perfume. Ela nem conversava com ele, eu creio que ela nem aproximava dele, acho que até por medo mesmo. E outra, ela tem um namorado dela, né? Tinha um namorado dela. Ela morreu no dia do meu aniversário. 50 anos. Ela falou pra mim assim que ela vinha. Ela falou, mãe, eu não vou vir na sua festa. Mas eu vou, antes de viajar, eu vou vir te dar um abraço. E ela não veio. Era 14 de julho de 2023. Acontecia uma festa julina do Batalhão do Exército aqui no Gressu, Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia. De repente, um tiroteio. O que seria um amor não correspondido do sargento Isaac pela sargento Magalhães, segundo amigos da jovem, se transformou em paixão obsessiva. No evento, Isaac viu Stephanie acompanhada do namorado. Ele atirou várias vezes no companheiro da jovem, que teve ferimentos graves. Depois também disparou contra a sargento. Mesmo com ela caída no chão, ele ainda atirou na cabeça dela, segundo o boletim de ocorrência. Um policial penal que participava da festa atirou em Isaac para evitar que mais pessoas fossem atingidas. Era um fim trágico, com a morte de Stephanie da Silva Magalhães, de 26 anos, e do sargento Isaac Frederico da Silva Ferreira, de 32 anos. Antes de o militar ser baleado, os tiros disparados por ele atingiram outras 3 pessoas aleatórias, que, assim como o sargento namorado de Stephanie, sobreviveram. Mas para a psicóloga, o comportamento do sargento Isaac é típico de um stalker. Que ele coloca como um desafio obter aquela pessoa como uma posse. Então ele vai, a partir da recusa, insistir em controlar, em buscar e criar fantasias de que há um real interesse sobre a própria pessoa. Então o stalker, ele acredita que a pessoa está fingindo, mentindo ou insegura de vivenciar aquela experiência amorosa. Ele cria uma fantasia e que precisa ser, né, pelas pessoas que estão sendo perseguidas, estabelecido um limite o mais rápido possível. Minas Gerais contabilizou 3.712 casos de perseguição em 2022.
Se compararmos os 6 primeiros meses deste ano com o igual período do ano passado, os números cresceram 57%. De janeiro a junho de 2022, foram 1.541, contra 2.421 este ano. Em Uberlândia, as ocorrências diminuíram um pouco. 2022 inteiro teve 98 denúncias. Deste total, foram 59 de janeiro a junho e em igual período deste ano, foram 49. Os sinais de perigo podem ser facilmente identificados, mas normalmente oprimem a vítima de forma tal que podem confundi-la se ela não tomar uma medida rápida de afastamento. Sempre que perceber um comportamento diferente, um comportamento que incomoda, não demorem para estabelecer o não, para buscar socorro, para avisar para as pessoas próximas, para evitar o contato, excessos de busca, né? Seja de forma virtual, seja de forma presencial. Né? Se a pessoa começa a querer controlar a sua vida, saber onde você está, estar em todos os lugares, não pense que isso seja necessariamente amor, né? Controle não é amor. Então, as medidas protetivas são desde ficar atento a esses sinais, quanto também buscar uma rede de apoio, não ficar sozinho, informar as pessoas e, se for preciso, informar a polícia. No entanto, a postura dominadora indica, na verdade, insegurança e pode levar a atitudes extremas. Qualquer extremo, a gente precisa levar em consideração que as pessoas podem tomar atitudes inesperadas. O ser humano ele pode ter atitudes inesperadas e sem necessariamente apresentar, a princípio, nenhum sinal. Então é aquela pessoa que está ali, presente, companheira, e de repente ela pode ter um impulso agressivo e isso pode gerar consequências para o outro. Por isso que a gente não pode banalizar, né? Na dúvida, é melhor manter distância e tentar entender o que está acontecendo ali. E não entrar numa relação de cumplicidade com o outro. Né? De achar que ali, né, encontrei uma pessoa que me completa, que me dá tudo. Ninguém é metade de ninguém. Então, todo mundo é inteiro, né? O outro tem que complementar e trazer coisas boas e não trazer sensação de insegurança, né? Às vezes, o stalker vai também dizer para a pessoa que ela não é nada sem ele, né? Que ela não vale nada sem a outra. E isso vai deixando uma pessoa também insegura, porque aí cria esse vínculo complementar, mais insegura ainda. E aí acaba que ela não consegue se distanciar. Então, por isso que os primeiros sinais devem ser já, né, levado em consideração que é preciso afastar, porque a gente não sabe até onde que a pessoa vai levar essa fixação no outro.